Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma aula sobre divisores. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre divisores. Quais são os divisores do 2? Os divisores do 2 são menos 2, menos 1, 1 e 2. Portanto, o 2 teria 4 divisores inteiros. Os divisores do 3 seria menos 3, menos 1, 1 e 3. Também possui 4 divisores inteiros. Já os divisores do 4 seriam menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2 e 4. Divisores de 5 seria menos 5, menos 1, 1 e 5. Estes são os divisores do 5. E os divisores do 6? Os divisores do 6 são os números que dividem o 6. Portanto, seria menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Os divisores podem ser positivos ou negativos. Como encontrar quantos são todos os divisores naturais do 12? Existe uma técnica, gente. A técnica seria a seguinte. Você pega o 12, você vai pegar o número 12 e vai dividir por 2. Dá 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Portanto, 12 fatorado seria igual a 2 ao quadrado vezes 3. Aqui não tem nada, é 1. E para eu encontrar o número de divisores, eu devo proceder da seguinte maneira. Eu pego esse expoente e somo 1. 2 mais 1 dá 3. Pego 1 aqui e somo 1 também. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, para eu encontrar o número de divisores, basta eu fatorar o número, pego os expoentes, somo 1 e depois multiplico todo mundo. Obterei o número de divisores. Mas agora, e se eu quiser encontrar quais são todos os divisores naturais do 12? Como eu devo proceder? Para encontrar quais são todos os divisores naturais do 12, eu devo proceder diferente. Eu farei o seguinte. Você pega o 12 e fatora. Então, 12 dá para dividir por 2, que dá 6. Dá para dividir por 2, que dá 3. Dá para dividir por 3, que dá 1. Aí, aqui, ó, nessa parte verde, você vai multiplicar os números em azul por todos os números em verde. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, já tem aqui. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 4 dá 12. Lembra do número de divisores naturais? O número de divisores naturais seriam 6. Olha só, se você pegar os números de verde, você terá 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 divisores naturais do 12, beleza? Então, como a gente encontra todos os divisores, a gente vai fatorar o número. Aqui a gente vai colocar sempre 1. Por que 1? Porque 1 é o divisor universal. E vai multiplicar os números em azul pelos números em verde. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E assim a gente deve prosseguir. Beleza? Bora então para o próximo assunto. Genericamente, então, o que é um divisor? D é divisor de x. Se x dividido por d dá um quociente q e resto 0. Com x, d e q subconjunto dos inteiros. Imagine, 4 é divisor de 12, porque 12 dividido por 4 dá 3 e resto 0. Então, D é divisor de 12, se 12 dividido por D
dá qualquer coisa inteira. Então, nós estaremos diante do divisor de 12. Com D e Q, é claro, subconjunto dos inteiros. Máximo divisor comum. Como a gente encontra o máximo divisor comum entre 20 e 36? Para nós obtermos o máximo divisor comum entre 20 e 36, eu farei uma divisão simultânea. Eu coloco 20 ou 36 aqui e divido por 2. Perceba que o 2 divide os dois ao mesmo tempo, então eu vou colocar uma estrelinha nele, porque ele é um divisor comum. 20 por 2 dá 10, 36 por 2 dá 18. Dá para dividir por 2 mais uma vez, perceba que o 2 divide o 10 e o 18, então eu coloco uma estrelinha nele. 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9. Dá para dividir por 3, mas o 3 só divide o 9, não divide o 5. Portanto, a gente repete, 5 e 3. Não coloca estrelinha. Dá para dividir por 3 de novo. Dá 5 e 1. Não coloca estrelinha, pois só divide o 3. Dá para dividir por 5, dá 1 e 1. Portanto, o máximo divisor comum entre 20 e 36 serão os números que eu coloquei estrelinha, ou seja, o produto de 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dará 4. Portanto, o MDC entre 20 e 36 será igual a 4. Beleza? Esse seria o máximo divisor comum entre 20 e 36. E o que são números primos? Os números primos naturais são aqueles que possuem exatamente 2 divisores. 2 divisores naturais. Então, por exemplo, 1 ele não é primo, porque quais são os divisores naturais do 1? Somente o número 1. Portanto, ele não é primo. Para ser primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores naturais. Então, o 2. O 2 é primo. Por que o 2 é primo? Porque ele tem exatamente 2 divisores naturais, o 1 e o 2. O 3 também é primo, porque ele tem exatamente 2 divisores naturais, o 1 e o 3. O 4 não é primo, pois ele não tem 2 divisores naturais, ele tem 3, é o 1, o 2 e o 4. Quando ele tem mais de 2 divisores, a gente chama ele de números compostos, tá? Então, o 4 é um número composto, não é um número primo. O 5 é primo, por quê? Ele tem exatamente 2 divisores, o 1 e o 5. O 6 não é primo, também é um número composto, e os divisores são 1, 2, 3 e 6. O 7 é primo, pois tem exatamente 2 divisores, o 1 e o 7. O 8 não é primo, pois ele tem de divisores 1, o 2, o 4 e o 8, ele é um número composto. O 9 não é primo, pois os divisores dele são 1, 3 e 9. E o 10 também não é primo, pois os divisores dele são 1, 2, 5 e 10. O 11 é primo, pois tem exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, para ser primo, possui exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Lembrando que o 1 não é primo, por quê? Porque ele só tem um divisor, só o 1. Por isso que o 1 não é primo, tem que ter exatamente 2, exatamente 2. E números primos entre si são aqueles cujo MDC entre eles é 1.